No episódio anterior, a visita de Jeová e dos anjos a Abraão deixou claro que, mesmo diante do clamor e intercessão de Abraão, a degradação de Sodoma era tão grande que não havia nem 10 justos sequer e, portanto, sua destruição era inevitável. Certamente, você compreenderá mais profundamente este capítulo através dos vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação dos ensinos trazidos aqui ao seu dia a dia. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a história, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica, que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Deixe o seu like e o seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo de nossas séries de estudo, dos nossos devocionários diários, da nossa rede de oração e intercessão, do nosso podcast e dos nossos louvores. Os 2 anjos que haviam visitado Abraão em Hebrom com o anjo do Senhor foram enviados para executar o propósito de Deus com relação a Sodoma. Embora a distância entre os 2 lugares fosse de 2 dias habituais de viagem, sendo cerca de 60 quilômetros através de território acidentado, eles chegaram na mesma tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma, o lugar de autoridade, o lugar onde os homens tinham o hábito de se reunir no fim de um dia de trabalho. Era na porta que as pessoas resolviam suas questões legais. Ele usou da hospitalidade daquele tempo, como já fora comentado no vídeo anterior. No entanto, só ele correu para saudar os estranhos e oferecer-lhes a hospitalidade de seu lar. É importante ressaltar a diferença entre o estilo de vida de Abraão e Ló. E basta uma análise dos textos apresentados pelo livro de Gênesis quanto a cada um deles para entender o porquê das diferenças. Fato é que, a princípio, Ló armou as suas tendas até Sodoma, mas, sem dúvida, encontrou o caminho para ali e agora o encontramos assentado à porta, um lugar proeminente e de influência. Ló havia triunfado no mundo. Debaixo do ponto de vista mundano, a sua carreira havia sido feliz. No entanto, em vez de receber a visita do Senhor, Ló afligia sua alma justa. Em vez de gozar de comunhão com o Senhor, está a uma distância lamentável do Senhor. E por último, em vez de interceder pelos outros, ele tem muito que pedir por si próprio. O Senhor ficou para conversar com Abraão e limitou-se a mandar os seus anjos a Sodoma. E estes anjos puderam, com dificuldade, ser persuadidos a entrar na casa de Ló ou aceitar a sua hospitalidade. E eles disseram: não, passaremos a noite na praça. Que diferença na prontidão com que foi aceito o convite de Abraão, como se depreende das palavras: está bem, faça como está dizendo. Algumas versões trazem a palavra rua no lugar de praça, mas é menos provável. Está em pauta um espaço aberto, como em Juízes 19, versículo 15 e versículo 20. No clima quente, não haveria grande problema em passar a noite ao ar livre, o que era comum entre os andarilhos. Naquele tempo, as hospedarias eram raras, pelo que os viajantes se cuidavam o melhor possível, armando suas tendas portáteis em locais convenientes, a menos que alguém os abrigasse em sua casa. Seja como for, eles tinham vindo para investigar a cidade, e a casa de Ló era um bom lugar por onde começar. E Ló se mostrou bastante insistente, pois era um homem generoso. Ele preparou um banquete para eles, o que tem paralelo em Gênesis 18, versículos 5 ao 8, onde a questão é exposta de forma mais elaborada e onde são anotados elementos que também aparecem neste versículo. Os pães asmos, no hebraico, bolos finos, sem fermento, são como aqueles que foram determinados para a Páscoa. Podiam ser preparados de forma bastante rápida. O significado do nome Sodoma é incerto, mas provavelmente deriva do vale de Sidim, que em hitita quer dizer sal. O nome fala das planícies de sal e das covas de betume de um vale que ficava próximo ao Mar Morto, onde se situavam Sodoma e Gomorra.
O local é mencionado mais de 50 vezes na Bíblia, na maioria das quais relacionado à incomum natureza pecaminosa que foi punida com julgamento incomum. Na história da guerra de Abraão contra o rei do leste, Sodoma e Gomorra são mencionadas entre as 5 cidades do vale de Sidim, a Pentápole, junto com Admá, Zeboim e Zoar. As passagens que mencionam essas cidades concordam em localizá-las ao longo da costa sul do Mar Morto. Jamais foi encontrada alguma evidência arqueológica da existência dessas cidades nos locais onde pensamos que devem ter existido. Não somente o fogo e o enxofre consumiram aquelas cidades malignas, mas também as águas vieram e cobriram toda aquela vergonha para sempre. Talvez estejam sob as águas rasas do sul do Mar Morto, como supõem alguns. A arqueologia descobriu no lado sudeste do Mar Morto cemitérios em Bab Edrá e no Méria, que mostram que em uma data muito antiga havia lugarejos na área, muito antes da época em que Israel dominou o território. A maioria das outras referências ao local denuncia sua característica pecaminosa e a maldade de seus habitantes. A quantidade de material dedicado à história não é muito grande, mas os profetas de épocas posteriores não se cansaram de mencionar o local como exemplo número 1 do mal que exigia severa intervenção divina. A palavra sodomita, significando homossexualidade, demonstra que o principal pecado do local era perversão moral, sexual, mas isso não deve ocultar de nós o fato de que o povo do local era pecador notório que participava em todas as classificações da má conduta. De fato, eles praticavam uma prostituição cultual, não apenas uma prostituição sexual literal. Eles eram homens consagrados ao mal e aos vícios não naturais. Portanto, como as mulheres estavam envolvidas na prostituição sagrada para o sustento de templos pagãos, é possível que homens também fossem consagrados a deuses e deusas, ganhando dinheiro para ajudar a financiar o ministério demoníaco. Esse tipo de prostituição homossexual sagrada se espalhava pela Síria, Frígia, Assíria e Babilônia. Asterote, ou Astarte, era a principal deusa envolvida. Dar dinheiro a um homossexual em troca de relações era chamado de o preço de um cão, tão degradante que era considerado. Os homossexuais eram chamados de quinaidos pelos gregos, palavra derivada de cão, para lembrar a forma canina, sem restrições, na qual eles praticavam a atividade sexual. O texto nos diz que após a refeição, antes de irem deitar, os pervertidos sodomitas cercaram a casa de Ló. O homossexualismo tomara conta do lugar. O autor sacro dá-nos a horrenda informação de que eram homens velhos e jovens, vindos de todas as partes da cidade. A população inteira de Sodoma era criminosa. A grandeza da iniquidade e devassidão deles é evidente a partir do fato de que, coletivamente, eles se aproximam como inimigos para cercar a casa de Ló. Quão cega e impetuosa é a lascívia deles, posto que, sem pudor algum, correm juntos como animais irracionais. Aqueles homens bestiais realizariam a sua violência sexual se necessário. Ló estava incapacitado de lhes oferecer resistência. Teria sido um ato desumano e não apenas uma quebra da hospitalidade sacrificar os 2 homens à multidão. Ló fechou a porta, querendo um pouco de tempo para barganhar. O fato de Ló chamar aqueles homens bestiais de irmãos não é um apelo à origem racial, mas à proximidade, à vizinhança, pois Ló era descendente de Sem e os sodomitas de Cão. Ló fez algo terrível, oferecendo suas 2 filhas para serem sacrificadas à multidão. Como Calvino mesmo disse, ele deveria ter suportado 1000 mortes do que recorrer a tal solução. Ló tentou remediar o mal, lançando mão de outro, assim como o exemplo mais tarde registrado por Juízes 19, versículo 24. Em sua perplexidade, Ló, sem perceber, revelou outro grande pecado dos seus dias, a desvalorização trágica da condição feminina. Ambrósio afirmava que Ló apenas queria substituir o pecado pior por um pecado menor. Crisóstomo comentou sobre como Ló estava na obrigação de proteger os homens e suas filhas, até os limites de suas forças. Mas ninguém diz como Ló poderia ter saído daquele dilema sem a ajuda divina. Algumas vezes, somente uma intervenção divina pode solucionar os nossos problemas.
Benditas são essas intervenções quando elas ocorrem. O problema, que já era gravíssimo, se agravou ainda mais. Aqueles homens bestiais rejeitaram a barganha oferecida por Ló. Eles chamaram Ló de estrangeiro, pois Ló não era natural de Sodoma. E embora tenha possivelmente se tornado um dos juízes da cidade, nada faria com que os sodomitas parassem. Ló não estava em posição de barganhar. Agora, aqueles homens maus iriam abusar dele e de suas filhas, e não somente dos dois homens. Que Deus nos livre de indivíduos malignos e destituídos de razão. Deus, mais uma vez, agiu com misericórdia diante de um cenário horrendo. Ele tinha fechado a sua porta, mas agora precisava de alguém dotado de poder muito maior para que aquela ameaça turbulenta fosse removida. Assim, os dois homens impediram que Ló entregasse suas filhas à turba e não permitiram a entrada de nenhum sodomita. As coisas funcionam quando Deus abre ou fecha as portas. Por causa dessa intervenção, a ameaça foi neutralizada. A cegueira imposta deixou aqueles homens animalescos a tatear nas trevas. Não desistiram de imediato de suas más intenções, mas agora não tinham como realizar o que desejavam. Alguns comentaristas dizem que, em hebraico, o texto nos dá um sentido de que a cegueira foi causada por um deslumbrante flash de luz. De fato, Sodoma e Gomorra tornaram-se poderosos símbolos do mal humano que exige retribuição divina. De fato, elas são exibidas como virtuais arquétipos do pecado. Esse tema se repete continuamente nos profetas. Até mesmo o Novo Testamento não ignorou o tema. Mas aqueles que rejeitam a Jesus, apesar de seus ensinamentos maravilhosos e poderosos milagres, são ainda piores do que esses, pois disse Jesus em Mateus 10, versículo 15, em referência a qualquer cidade ou vila que rejeitasse a sua mensagem através dele mesmo ou de seus discípulos, em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menor rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Paulo condenou fortemente o pecado sodomita, seja por homens, seja por mulheres, em Romanos 1, versículo 25 ao 28. O apóstolo nos conta que esse pecado resultou de julgamento divino de homens que mudaram a verdade de Deus em mentira e envolveram-se em idolatria de diversos tipos. Deus tolera o pecado, mas em determinado momento ele diz basta. Somente aqui, e em 2º livro de Reis 6, versículo 18, que é uma cena similar, é que temos a utilização de certa palavra hebraica traduzida por feriram de cegueira. A condição moral de Sodoma estava nitidamente clara. Os dois anjos exortaram Ló que avisasse todos os membros da casa, incluindo os genros, para que se preparassem para fugir da cidade. Não havia dúvida da iminência do julgamento. Esses genros eram noivos das filhas de Ló, porquanto elas são chamadas virgens, no versículo 8. O verso 14 subentende que esses genros potenciais não escaparam porque não acreditaram nas palavras de Ló sobre o cataclismo iminente, uma previsão fantástica do ponto de vista deles. Sem dúvida, o fracasso de Ló, não conseguindo impressionar os seus futuros genros, reflete a sua personalidade, mas igualmente reflete a deles. Os habitantes de Sodoma não dariam ouvidos para qualquer apelo, e os mais íntimos companheiros de Ló não os tiveram para qualquer advertência. Esta era a índole da cidade. Nem mesmo a temerária visita noturna pôde ser levada a sério. Só ficaram 4 na família, longe do mínimo que Abraão fixara para salvar a cidade da destruição. Ló não achou meios para salvar seus bens, acumulados tão trabalhosamente e por tanto tempo. A razão pela qual Ló escolhera Sodoma como seu lar, por motivos de vantagens financeiras, mostrou assim ser uma razão totalmente absurda. De chofre, ele perdeu tudo por causa daquela anterior decisão errada. Ló foi forçado a sair de Sodoma. Ló titubeou na hora da crise. Ele esperava que teria um pouco mais de tempo para preparar-se e entrar em ação. Foi mister que os anjos agarrassem a ele e a sua esposa pela mão para forçá-los a sair de Sodoma. O autor sacro atribuiu certa razão para esse ato dos anjos. O Senhor mostrou-se misericordioso.
Todos nós, ocasionalmente, dependemos de pura misericórdia de Deus. Tragédias são revertidas, julgamentos são suspensos. Seja como for, todos os juízos de Deus são temperados com o amor e a graça, pois não existe a justiça nua que opera sem o concurso do amor. O juízo é um dedo da amorosa mão divina. É possível que Ló estivesse agarrado às suas riquezas e não podia resolver se partiria dali. Ou é possível que ele estivesse demorando a sair porque estava orando por Sodoma. No entanto, naquele instante tudo era inútil. Ele deveria salvar a sua vida e não olhar para trás. Ele não deveria parar na campina, pois a destruição afetaria a área inteira, muito mais do que apenas as cidades da Pentápole. Eles deveriam fugir para o monte e não olhar para trás. Este monte era o mesmo para onde os reis de Sodoma e Gomorra tinham fugido após a batalha contra os reis vindos do Oriente. Mais uma vez, Deus agiu com misericórdia. Ló faz um pedido a um dos anjos e é atendido. Alguns eruditos têm pensado que o problema de Ló era que ele pensava que não seria capaz de chegar até o monte, pois ele poderia ser destruído antes que chegasse a uma distância segura. Outros supõem que ele esperava encontrar algum perigo oculto nas colinas, de tal modo que, depois de ter escapado da conflagração, acabaria vítima de alguma outra desgraça. No entanto, não há como não considerar esse quadro tenebroso. Ló se parece com um homem que se afunda ainda mais e que está pronto a se agarrar até mesmo a uma pena flutuante. Apesar de o anjo o mandar fugir para o monte, ele recusa e agarra-se apaixonadamente à ideia de uma pequena cidade. Um pequeno bocado do mundo. Temia a morte no lugar para onde Deus misericordiamente o mandava. Sim, temia todo o mal e só podia esperar segurança em qualquer pequena cidade, qualquer lugar de sua própria invenção. Como é triste! Ele não se lançou inteiramente em Deus. A sua alma parecia completamente transtornada, o seu ninho terrestre havia sido repentinamente despedaçado e ele não se sentia capaz de se refugiar pela fé no seio de Deus. A cidade de Zoar era antes conhecida como Belá. Zoar quer dizer pequena. Uma pequena cidade como aquela não deveria ser viciada como Sodoma. Ló poderia ter ali um novo começo. Parece que Zoar ficava localizada no extremo sul do Mar Morto. Ló residiu nessa cidade pequena por um breve período de tempo. Ló entrou em Zoar ao romper o dia. Isso não significa que ele chegou ali exatamente ao alvorecer. Logo, esse versículo não contradiz o versículo 27, que mostra Abraão a olhar a direção de Sodoma, que fumegava de madrugada. Tudo o que precisamos pensar é que a destruição de Sodoma ocorreu cedo pela manhã e que enquanto ainda era bem cedo, Ló conseguiu chegar em Zoar. Não sabemos dizer, porém, que distância havia entre Sodoma e Zoar. Os intérpretes judeus expunham vários cálculos, como 3 quilômetros, 6 quilômetros ou 8 quilômetros. Nesse caso, não há nenhum problema acerca dos horários dados ao longo da passagem. Possivelmente, a maioria dos habitantes de Sodoma morreu na cama, antes de terem tempo de reagir. Para eles, a bela manhã trouxe morte súbita em suas asas. Mas, para Ló, trouxe um notável livramento. Em relação ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra, acredita-se que o evento foi uma calamidade natural, mas provocada pela vontade divina, que fez acontecer exatamente o que aconteceu. Sabemos que naquela região do mundo havia terremotos frequentes e alguma atividade vulcânica. A lava escaldante naturalmente dava início a incêndios secundários nos poços naturais de betume que existem na região. Assim sendo, havia fogo vindo de cima e fogo vindo de baixo. O enxofre e o salitre até hoje são produtos químicos naturais encontradiços nas margens do Mar Morto. O fogo e o enxofre são elementos químicos que são usados aqui, metaforicamente, para indicar qualquer tipo de julgamento. O Senhor subverteu aquelas cidades, como também a região inteira, de maneira tal que qualquer coisa que crescia no solo ou qualquer pessoa não poderia ter sobrevivido à calamidade. O versículo aponta para a destruição absolutamente completa, com a notável exceção de Ló e seus familiares. Mas embora tão completa, a destruição não atingiu Zoar, porque para ali Ló havia fugido. Estrabão mencionou que naquela área tinha havido antes 13 cidades
o que é bem possível. A Bíblia enfoca sua atenção sobre 4 delas, talvez as principais. A mulher de Ló desobedeceu à ordem dos anjos e acabou olhando para trás, sendo alvo de um juízo terrível. Ela foi transformada numa estátua de sal. Esse acontecimento tornou-se proverbial, pois os homens costumavam dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, quando advertiam outros a tirar Sodoma de seus corações, para que as seduções do mundo não os afastassem da meditação sobre a vida celestial, evitando assim um julgamento desnecessário. O trecho de Lucas 17, versículo 32, mostra-nos que esse provérbio continuava em uso nos dias de Jesus. Os críticos supõem que as estranhas formações de sal da região sugeriram ao autor de Gênesis a perda de um dos membros da família de Ló ao transformar-se em uma coluna de sal. Isso teria dado ao relato outro efeito dramático. Mas, provavelmente, uma ou mais pessoas que fugiam da área podem ter sido apanhadas pela calamidade que se espalhava, e o corpo delas transfigurou-se em formações estranhas. Entre essas, a esposa de Ló também foi apanhada. Mas também é possível que o caso dela tenha sido único, um juízo específico de Deus para ela somente. Vale lembrar do relato feito por John Gill, que disse que ela morreu instantaneamente ou diretamente pela mão de Deus ou pela chuva de enxofre e fogo, e o corpo dela foi transformado em uma substância metálica, uma espécie de sal, dura e durável, conforme disse Plínio, uma substância cortada das rochas, com a qual casas eram construídas. Joséfo, com toda a seriedade, afirmou que a coluna particular de sal em que fora transmutada a esposa de Ló ainda podia ser vista em seus dias. Outros escritores, como Irineu e Tertuliano, e mais tarde vários turistas importantes, passaram adiante a mesma incrível história, dizendo até mesmo onde essa coluna estava localizada. Ellicott escreveu que cones de sal são comuns naquela área, e a expedição americana encontrou uma dessas colunas com 12 metros de altura perto de Usdum. Abraão deve ter pensado que a sua intercessão havia falhado, quando viu a fumaça subindo. Deus tinha feito uma provisão adequada para o livramento de Ló e seus familiares, mas Abraão ainda não sabia disso. O texto acentuou o fato de que foi simplesmente por amor de Abraão que se permitiu a Ló escapar. O Senhor não simpatiza com uma mente mundana, e foi uma mente assim que levou Ló a estabelecer-se entre a corrupção dessa cidade culpada. A fé nunca o levou para ali. Nenhuma mente espiritual lhe indicou o caminho para lá. A sua alma justa nunca o deixou lá. Foi precisamente o amor por este século mau que o levou em primeiro lugar a escolher, depois a armar suas tendas e, por fim, a assentar-se à porta de Sodoma. Sem dúvida, Ló pensou que estava fazendo bem para si e sua família quando se mudou para Sodoma. Porém, o resultado mostrou como ele estava equivocado e ressoa também aos nossos ouvidos uma voz de profunda solenidade. Uma voz que nos diz para termos cuidado no modo como cedemos aos desejos de um espírito mundano. O texto não indica por quanto tempo Ló ficou em Zoar, nem porque ele partiu dali. Fosse como fosse, Ló resolveu tentar a sorte nas montanhas, que antes ele tinha procurado evitar, e acabou indo residir em uma caverna. A região de solos calcários da Palestina é pontilhada de cavernas, pelo que foi fácil para Ló encontrar ali um abrigo. Mas consideremos o contraste. Não fazia muito tempo, Abraão e Ló estavam prestes a entrar em disputa por serem ambos tão ricos que a região não podia sustentar os seus rebanhos. E agora vemos Ló com suas 2 filhas vivendo em uma caverna. Alguns têm identificado o local com En-Gedi. Joséfo afirma que era a mesma caverna onde Davi, séculos depois, abrigou-se com seus 600 homens nos montes de En-Gedi. Outros também identificaram os 2 lugares como um mesmo lugar, mas não há como ter certeza. Os maridos potenciais das 2 mulheres tinham perecido na destruição de Sodoma e Gomorra, e elas estavam certas de que as famílias são sustentadas pelos filhos, e era não apenas difícil para elas, mas também uma contínua causa de tristeza o fato de estarem sem filhos e de se refugiarem numa caverna, isoladas do resto das nações, sem esperança de casamento. Além disso, o vazio que traria a morte do seu pai poderia ser para elas insuportável, pois viam que então viveriam sozinhas e sem qualquer amparo. Por isso,
o despudorado desejo delas e a absurda urgência de procurar essa relação sexual impura, uma vez que temiam uma vida solitária que era passível de muitas preocupações. Entretanto, elas sabiam muito bem que estavam cometendo um grande pecado, pois qual a razão de embriagarem a seu pai? Não seria porque presumiram que ele não estaria disposto a aceitar tal coisa? Ló estava talvez com 65 anos de idade, conforme opinam alguns intérpretes judeus. As suas próprias filhas o embriagaram e na sua embriaguez ele se tornou um instrumento para trazer à existência os amonitas e os moabitas, os inimigos declarados do povo de Deus. Diante da embriaguez, o homem pode se tornar culpado de crimes chocantes. Não somos informados de onde veio o vinho. Não é provável que o tenham trazido de Sodoma, mas podemos supor que Ló começara a praticar alguma forma de atividade agrícola. Não nos esqueçamos de que Ló havia exposto suas filhas às imoralidades de Sodoma, pelo que ele acabou compartilhando dos atos delas. A ingestão excessiva de álcool pode levar a crimes hediondos, e ele participou do incesto sem nenhum protesto. O termo Moabe vem do termo hebraico Meab, que significa de um pai, ou seja, de Ló, pai do filho de sua filha primogênita. Também pode significar indo para um pai, ou seja, tendo relação sexual com ele. Ou também pode significar águas de um pai, e nesse caso não se deve pensar no incesto, mas talvez em um território bem regado. No entanto, é mais provável que a natureza incestuosa da gravidez se ache inerente no sentido desse nome próprio. Os moabitas foram finalmente absorvidos pelas nações árabes. Não imediatamente, mas gradualmente os moabitas foram se tornando adversários de Israel. É provável que a etimologia popular do nome Moabe, indicando o incesto, nos forneça a razão dessa animosidade e, portanto, não admira que eles terminassem sendo inimigos dos israelitas. Os dois povos irmãos, amonitas e moabitas, foram capazes de reduzir à obediência os aborígenes que residiam à margem oriental do Mar Morto, estabelecendo pequenos reinos naquela área. Da mesma forma, o nome Ben-Ami, que significa filho do meu parente, em hebraico, era a lembrança de que os amonitas também se originaram de uma relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas. Tal como no caso dos moabitas, parece que devemos entender que a inimizade entre Israel e os amonitas teve começo no fato de que esses últimos tinham uma origem vergonhosa também. Uma vez mais, os eruditos anunciam que a etimologia da palavra Amon é desconhecida e que a etimologia que é dada no texto bíblico é uma explicação popular, talvez com um intuito polêmico. Tanto os moabitas quanto os amonitas acabaram sendo absorvidos pelos povos árabes. Tanto os moabitas quanto os amonitas foram idólatras quase desde o começo de sua história. É nesse ponto do relato que Ló desaparece das páginas do Antigo Testamento, mas ele reaparece no Novo Testamento, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Continuaremos meditando sobre esses assuntos ao longo dessa semana, nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida diária. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe esse conteúdo precioso com os seus contatos, siga a programação do nosso Instagram e aproveite toda a nossa programação, incluindo a nossa rede de oração e intercessão e o nosso podcast. Sua vida será transformada.